Salve, salve, galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Jordan. E temos hoje uma convidada muito especial, a doutora Celi Saad Aboud. Ela é médica infectologista pelo Hospital Emílio Ribas, mestre e doutora em doenças infecciosas pela Unifesp. E aí tem uma experiência de mais de 30 anos trabalhando no Hospital Dante, um centro de cardiologia aqui de São Paulo. Tem muita experiência no nosso assunto de hoje. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite e eu quero dizer que eu sou fã do InfectoCast. Eu assisto e eu estou sempre curtindo, às vezes eu faço um outro comentário, mas eu acho bem legal. Muito bem-vinda, doutora. Se a gente trouxe alguém aqui que teve muita experiência com um hospital cardiológico, o tema de hoje é um tema que fazia tempo que a gente queria gravar, mas é um tema difícil e por isso a gente precisou de ajuda. Exato. Vamos falar hoje sobre endocardite, num primeiro momento, que numa parte 1, um assunto que vem mudando ao longo dos anos, né, Jordão? É, isso aí, né? E, assim, 30 anos de experiência no Dante Pazzanese, né? A gente tava conversando aqui que é quase que eu tenho de idade. No pouco tempo, como infectologista, a gente trabalha também na Beneficência Portuguesa, em outros grandes hospitais. A gente já vê tanto caso complicado. Imagina você no Dante por 30 anos, que já não viu, né? Que já não passou. É muito legal isso, da gente começar a falar sobre isso, porque quando eu comecei, eu tinha recém saído da residência e nem se tinha muito, assim, se valorizava ou se dava importância para infectologista num hospital de cardiologia, né? E quando eu comecei lá, realmente fui uma das primeiras, né? Faz um tempinho. E a endocardite mudou nesse período, né? Então, quando no começo fim dos anos 80, começo dos anos 90, o que a gente tinha? Era endocardite em pacientes reumáticos, né? Com febre reumática. Então, ele era um perfil de paciente. Então, era o paciente mais jovem, mais emagrecido, que já tinha tido infecções estreptocócicas, muitas vezes nem sempre de São Paulo, às vezes de outros lugares do Brasil, do interior de São Paulo, por dificuldade de acesso, de ter tratado uma amidalite, acaba evoluindo, né, com febre reumática. Então, era esse o tipo de paciente. E eles tinham um tipo de infecção, que normalmente é o Streptococcus, né? E agora, assim, no decorrer desses 30 anos, o que a gente viu, e foi muito interessante, foi a mudança do perfil epidemiológico. Então, a gente ainda tem muitos streptococcus, né? Mas aí começaram a aparecer as infecções relacionadas a catéter, as infecções do ambiente hospitalar, né? Então, relacionadas à hemodiálise, relacionadas a catéter central, e aí vai. E depois os dispositivos cardíacos. Então, e ainda mais, e as comorbidades que foram aumentando. Então, a gente tem os pacientes oncológicos, os pacientes imunossuprimidos, né? E aí vai. Eu lembro de um caso lá no comecinho, quando eu era residente ainda no Emílio Ribas, que tinha um paciente que tinha internado com malária e ele teve, na época, um surto de varicela. Ele pegou varicela no hospital, era um adulto. Então, já existia a transmissão, né, no hospital naquela época. E depois, com o catéter central, ele teve uma endocardite por Staphylococcus aureus. Então, assim, foi meio o prenúncio do que estaria por vir, né? Isso que você comentou era uma coisa que a gente até estudando viu nos guidelines, chamando atenção para bem esse fato. A mudança do perfil, né? Antes, pacientes jovens com menos de 30 anos, agora um perfil com média acima de 50 anos, associados a comorbidades. Exatamente. E uma coisa que chama atenção é a mortalidade. Apesar com os avanços, continua uma doença com mortalidade alta. A mortalidade é bem alta. Exatamente, com os avanços, com antibiótico, com cirurgia que a gente tem, que naquela época a gente nem tinha tantas variações de antibiótico terapia, né? E a mortalidade em torno de 45% ou mais, dependendo do agente, dependendo das comorbidades, né? E hoje, no último guideline, eu acho que fala dado de 66 mil pacientes por ano morrem de endocardite. Então, é uma coisa considerável, né? E é importante para a gente também entender que tem mortalidade, que ela é alta, porque às vezes é um pouco frustrante você se deparar com o paciente com endocardite que evolui a óbito, né? Você não acredita que isso possa acontecer. E pode.
Já tive paciente que rompeu aneurisma micótico conversando comigo. Assim, ele estava sentado, vocês devem ter tido essa experiência também. Sentado na cama, conversando, e daqui a pouco ele começa a localizar e teve a rotura do aneurisma e morreu mesmo, assim, né? Foi meio abrupto. Então, é uma doença que traz surpresas, né? Eu acho que é difícil diminuir a mortalidade, porque, beleza, você avança nos antibióticos, nos métodos diagnósticos, só que é essa mudança de perfil, né? Imagina, antes era febre reumática, hoje em dia, sei lá, uma doença degenerativa aórtica, só que o paciente vem junto com isso, com diabetes, vem um paciente renal crônico, muitos outros desafios, né? Eu estava vendo um dado que chamou muita atenção também, o paciente que faz hemodiálise, a incidência de endocardite é acima de 300 a cada 100 mil habitantes, comparado, deixa eu até ver aqui para não falar besteira, comparado com 15 para 100 mil habitantes, comparado com a população geral. Aí você imagina esse paciente que está com catéter, já tem doença cardiovascular, já tem a maior propensão a ter um AVC, tudo. E aí você manejar esse paciente é muito mais complicado do que um jovem que tinha só uma febre reumática. Exatamente. Né? Então você melhora alguma coisa, só que piora. E outras coisas é dispositivo também. Marca-passo, paciente que faz troca de válvula, porque seja por TAV, que seja cirúrgico. Às vezes idoso. Então você vai trocando um problema idosos. pelo outro, né? Exatamente. É difícil. TAV. E o que eu ia comentar agora, a gente estava falando desse perfil que vem mudando, mas o perfil microbiológico, acho que a gente podia comentar agora, acaba tendo as bactérias clássicas, né? A gente não vai falar de critério ainda agora, mas a gente podia falar talvez um pouquinho sobre perfil bacteriano epidemiológico. Que as principais bactérias ainda são aquele trio, né? Isso é legal também, porque é uma coisa que eu sempre falar para os residentes, para todo mundo. Não é quem quer ter endocardite, é quem pode ter endocardite, né? Então, essa máxima ainda continua. Então, quem é que pode ter endocardite? As pessoas que têm alterações no endotélio valvar, né? E que aí, isso é uma característica do Streptococcus, ele vai se ligar ao endotélio por aquelas glicocálix, aquelas adesinas. Então, isso é um paciente que vai ter os estreptos de crescimento difícil, todos esses têm um fator de risco para endocardite. Porém, o estáfilo, ele não precisa disso. Embora ele também tenha aderência, ele não precisa de um endotélio alterado. Ele, pela sua virulência, ele já entra direto e já causa aquele estrago, né? Então, é interessante. E por isso que os agentes continuam os mesmos. Agora, uma coisa que tem aumentado e que todo mundo está comentando, muitos autores e muitos locais, é o enterococo, né? Que isso na última década, assim, depois de 2015, né? 2016, começou a aumentar. Tanto que entrou no guideline novo como bactéria que pode ser considerada causadora de endocardite, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Ele sempre estava, o enterococo era um dos que aparecia, mas não tanto como agora. Eu mesmo, na minha prática clínica, eu percebi, nos últimos anos, um aumento do enterococo, né? Sim, e pensando no raciocínio microbiológico, né? Então, alguém que tem dispositivo, cuidados de assistência de saúde, geralmente é Staphylococcus aureus que a gente vai mais se preocupar. Então, é uma bactéria que é ali da pele, ou até se é relacionada a um procedimento cirúrgico, às vezes a gente pensa em coagulase negativo, que às vezes pode acontecer também. Se é um paciente que veio da comunidade, não tinha nada, e o clássico, né, que foi no dentista, fez um procedimento, daí a gente vai pensar nas bactérias do Streptococcus do grupo Viridans, o enterococo, o galinário, né, que é o clássico também de neoplasias de cólon, né, do Bovis. O antigo Bovis. Né? O antigo Bovis. E quem mais? Um outro fator de risco que eu achei interessante foi uma incidência do enterococo, parece que é um pouquinho maior em quem faz TAV, tem maior chance de ter infecção por enterococo. Exatamente. Talvez ali pela região, né, que faz o acesso femoral, aquela mais próxima ali da região pélvica, colonização, talvez seja isso. E eu acho que de microbiologia, esses são... tem os fungos, né? E o RASEC, né, que é um clássico. A gente não vai nem usar aqui falar os nomes, que não a gente vai esquecer, vai falar errado. Mas são bactérias também da boca, que são bactérias mais fastidiosas, é difícil de identificar no laboratório. Às vezes causam uma infecção um pouquinho mais subaguda, né? Não é aquelas infecções tão agudas como é pelo Staphylococcus aureus.
fungo também, né? Que são os Cândida. hospitalares, né? Exato. Ou relacionados à assistência à saúde. Então, aí entra muito pacientes que vêm de unidades de diálise, né? Agora mesmo, a gente está com uma paciente lá no Hospital São Paulo que está proveniente de clínica de diálise com uma endocardite fúngica, né? Então, assim, vira e mexe, a gente tem um caso desses que vem... Aliás, como hospital terciário, né, onde a gente está trabalhando, o que eu percebo mais, inclusive, são essas e menos os estrepto, né? Embora apareça também. Mas os hospitais que são especializados em cardiologia, o estrepto ainda aparece bastante, porque você tem aquelas doenças já de base, né? Paciente com aorta bicúspide, alterações congênitas e tudo mais, né? Mas o hospital terciário geral, a gente vê bastante caso hospitalar relacionado infecção relacionada à assistência à saúde e principalmente de hemodiálise, né? Então, a gente tem visto bastante mesmo. Então, de microbiologia, acho que é isso, né? Basicamente, os gram positivos ali, de maneira geral, pode ter por gram negativo, pode também, né? Pode. Também mais nesse contexto, né, de relacionado à assistência à saúde, às vezes o paciente está logo Marca-passo acontece. Né? Acontece, eu já acompanhei bastante. E, felizmente, a gente não vê muito enterobactérias resistentes a carbapenêmicos em endocardite, mas pode acontecer também, principalmente nos casos de assistência à saúde, né? Um ou outro, às vezes, aparece. Eu vi que serrátia também está muito associado a usuários de drogas injetáveis, que ainda bem que não é uma realidade tão importante no Brasil, né? Há 30 anos atrás era, né? Quando a gente começou, né? Que eu estava falando do começo até da minha residência, a gente tinha muita endocardite à direita por usuário de cocaína endovenosa. Então, era atípico. O paciente já abria o quadro, um quadro séptico e com embolização. Então, vinha com insuficiência respiratória, muitas vezes, né? Então, a gente batia o olho lá no pronto-socorro do Emílio Ribas, já sabia que era um usuário de droga com Staphylo aureus, porque era muito evidente a epidemiologia e a evolução. Hoje, a gente já não tem mais, porque acho que não está mais usando cocaína endovenosa. Acho que a gente podia talvez falar um pouquinho sobre diagnóstico, assim. Acho que primeiro, para você falar de diagnóstico, talvez pensar clinicamente, assim. A gente acabou mencionando aqui, né, pontos para a gente desconfiar, mas, assim, hoje em dia, talvez com ultrassom, mais dispositivos, talvez esse paciente é diagnosticado antes, ou... Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem essa facilidade de propedêutica diagnóstica, né? Mas eu acho que ainda tem muita... Às vezes as pessoas estão vendo, mas não estão conectando que aquilo pode ser uma endocardite, né? Então, então, eu acho que é importante falar bastante da possibilidade de endocardite para que as pessoas, os médicos que estão na porta, que estão avaliando os casos, consigam já, de cara, já pensar nisso, né? Então, por exemplo... em hospital cardiológico é fácil, porque você olha, às vezes, um raio-x, vem, sei lá, uma IC, alguma coisa, tem um marca-passo ali, né? Então, eu sempre falava, olha, gente, tem esse marca-passo, tá com febre, vamos afastar. A nossa obrigação é afastar a endocardite, né? Então, paciente que vem de clínica de diálise com febre, então vem aquela história, infecção urinária, o paciente nem tem urina quase, né? Então, pensar que é possível que seja endocardite. Então, isso e a manifestação... eu achava muito legal quando eu aprendi que era endocardite, né, na graduação, que a manifestação de sintoma é gigantesca, Exato. né? Quase um lúpus, uma sífilis, tudo pode ser endocardite. E isso que é o, assim, super legal, entre aspas, da doença, né? As 1000 formas de apresentação. Você sabe que eu li até um artigo também já antigo, mas que na era pré-penicilina, que muitas pessoas iam ser internadas em hospitais manicômios com alterações neurológicas, mas que muitos dos casos eram coisas orgânicas, entre elas a endocardite. Né? Então, manifestação neurológica, a evolução natural da endocardite por Streptococcus de paciente que não foi tratado e muito menos diagnosticado. Né?
Então, isso é uma coisa bem interessante. E outra coisa que eu sempre falo também para os residentes que a gente acompanha, tem que examinar o paciente. Isso é fundamental, né? A gente tem que tirar o lençol de cima do paciente para ver o quê? Manchas, principalmente petequias, sufusão, né? Região subconjuntival. Avaliar bem ponta de dedo, né, para ver se tem embolização séptica ou lesões de nódulo de Oza, Lerjano, e dedos dos pés, né? Então, realmente avaliar tudo. Muitos casos já vi também de embolização para poplítea, né, membros inferiores, então avaliar isso. Então, a gente tem que ter um diagnóstico clínico, exame clínico, sem contar, óbvio, eu falar da ausculta, né, que às vezes o pessoal vai direto pro eco, mas tem a ausculta antes, né, então avaliar, e inclusive avaliar a mudança do sopro, né, isso também é importante na evolução do caso, né, então a clínica, para quem gosta de clínica, quem é clínico, ela é muito exuberante, né? Você fala pro paciente, você pega o dedão dele, olha, acho que tá com infecção no coração. Parece o House, assim, fazendo diagnóstico, né? Parece muito legal. E aí as manifestações vão variar muito de para onde está embolizando, né? Sei lá, o paciente pode ter uma dor em hipocôndrio, que foi um infarto esplênico, Exato. Pode ser alguma coisa, uma discite, né? Uma espondilocite, uma artrite séptica, pode acontecer. Só que eu acho que talvez o mais comum, assim, sei lá, né? Se é o mais comum ou não, mas da minha prática clínica, que mais de 30 anos, é de, sei lá, 3 anos, mas é muito comum febre de origem indeterminada. O paciente chega, lógico, tem aquele paciente óbvio que tem um catéter que você sempre vai pensar, vai pedir um eco, mas eu já vi alguns casos também de paciente com quadro mais crônico, subagudo, chegando com queixas de febre, perda ponderal, sudorese noturna, e aí Exatamente. Não sabia o que aí era. Faz diferencial com a tuberculose. Com tuberculose e era endocardite, já vi casos assim, então é muito, muito interessante. O que eu ia comentar, assim, às vezes o diagnóstico, de fato, não é tão simples. Às vezes é uma febre de origem determinada, você não tá conseguindo fechar os pontinhos. Mas até hoje, pra gente tentar fechar o diagnóstico, a gente tem os critérios de diagnóstico, né? A gente depois até faz uma postagem, assim, pra falar dos critérios certinho, né? Os famosos critérios de Duke. Durante a faculdade, o meu sobrenome é Dunque. Durante a faculdade, a galera ficava falando que eram os meus critérios. Então, me marcou um pouco esses critérios, assim. Mas... Então você tem que saber a ponta. Pois mas o que eu ia comentar, assim, os critérios é justamente isso que a doutora comentou, né? Tem a questão clínica das manchas, aqueles critérios menores. E a gente talvez vai falar aqui dois critérios maiores, os principais ali. Tem a questão do eco e tem a questão da cultura. Primeiro eu ia falar assim, dicas de coleta de cultura, não esquecer. Isso é muito interessante. Isso além de interessante, é importante, né? Porque dos dois critérios maiores, hemocultura positiva para a gente que causa endocardite, como a gente já falou anteriormente, né? E a imagem. Então, o eco, e hoje a gente já tem também, dentro da imagem, a angiotomo, o PET scan, que são também muito bons, e a gente pode falar daqui a pouco a particularidade deles, né? Então, nós, como infecto, a hemocultura. Então, a primeira coisa assim, que eu tenho para falar da hemocultura é o seguinte, se o paciente tem uma febre de origem indeterminada, ele está 3 meses com febre, mas está bem, chegou andando, conversando, não sei o quê. Não é naquele dia que você atendeu ele no pronto-socorro à noite que você vai salvar a vida dele dando antibiótico sem colher hemocultura. Então, né, isso a gente vê muito. Então, quando a infecto chega no dia seguinte, quando a interconsulta da infecto, chegou, colheu cultura? Não. Aí já perdeu a janela de oportunidade, né? Já começou antibiótico? Já começou sem o isolamento do agente. Então, para nós é uma coisa tão óbvia, mas não é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, a hemocultura é o momento de ouro. A gente, então, por exemplo, eu dei o exemplo desse paciente que está há 3 meses com febre, não vai acontecer nada se você esperar para dar no dia seguinte ou algumas horas depois da coleta da hemocultura. Então, como é que tem que ser essa hemocultura? São 3 amostras
um par de hemocultura. Então, na verdade, são 6 frasquinhos, né? E com intervalo de meia hora entre cada amostra, meia hora, 1 hora, e em sítios diferentes, né? Então, normalmente você colhe de um braço, depois de outro, e aí algum outro sítio, talvez membro inferior, alguma coisa. Idealmente 10 ml em 10 cada amostra, ml, né? A criança tem uma tabelinha que fala, de acordo com o peso da criança, tal, quanto que você pode colher, né? Mas para adulto é isso, é 10 ml. Então, vai colher bastante sangue, porque é 20 ml em cada amostra, então são 60 ml. Então, mas isso aí é o divisor de águas para a gente, porque é muito rico a gente saber isso. Então, a gente tem que saber. Se o paciente está em sepse, lógico, aí muda totalmente de figura. Aí é protocolo sepse, colhe hemocultura e entra com antibiótico. Tudo bem. Né? Aliás, no outro caso, você também pode entrar com antibiótico depois que você colheu a hemocultura. Só não precisa ficar afobado para entrar com antibiótico e esquecer de colher hemocultura, que é um momento, assim, de ouro, né? Um momento chave. Acho que a interconsulta que mais dá pesadelo para infectologista é suspeita de endocardite, já comecei antibiótico, orientação sobre a quantidade de frascos de hemocultura. Tipo, a pessoa ainda acha que está sendo legal, já comecei antibiótico. A gente está comentando isso, assim, né, só para salientar, justamente porque é uma das doenças que saber o agente etiológico pode ser relevante, mudar a mortalidade. E saber o agente etiológico pode fechar o diagnóstico, e saber o agente etiológico pode definir justamente, né, todo o segmento e o andar da carruagem daquele paciente. E digo mais, né? Desculpa, eu te interrompi, mas uma outra coisa falando de hemocultura que é importante é que é uma das doenças que tem a maior sensibilidade de hemocultura. Então, exatamente. É diferente, sei lá, alguém com uma pneumonia que a gente sabe que quase nunca vai positivar. Outra coisa é uma endocardite. Se você coletar direitinho, é cerca de 90% de positividade, né? E às vezes continua crescendo mesmo com antibiótico, né? Mas tem que começar a colher sem antibiótico, né? E uma das doenças que começaram o antibiótico antes acaba influenciando a sensibilidade do exame. Então, a gente sempre tem que salientar isso. E a sobrevida do paciente. A sobrevida do paciente. Uma outra área interessante, né? Que um drama também, que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, sem querer atropelar, são as endocardites de hemoculturas negativas, né? Quando a gente vai ver isso, beleza, tem aqueles bichos estranhos, bactérias fastidiosas, intracelulares, é difícil recuperar, mas a principal causa de endocardite de hemocultura negativa é começar o antibiótico antes. E tem estudos que falam que ter endocardite de hemocultura negativa aumenta a mortalidade, comparado com cultura positiva. Porque você vai dar mais antibiótico, você vai tentar cobrir tudo, e isso é tudo muito mais tóxico, né? E endocardite de hemocultura negativa? Bom, endocardite de hemocultura negativa. Então, a primeira coisa é isso, é o uso de antibiótico, né? Então, a gente tem que se controlar a ansiedade e não dar de cara, coletar as hemoculturas. Às vezes, o paciente já veio tomando, né? Já tomou amoxicilina. Quantos? Já tomei uma amoxicilina, não sei o quê. Às vezes, uma ou outra dose pode não interferir, mas às vezes atrapalha. Então, assim, a primeira coisa é o uso de antibiótico. A partir daí, a gente vai ver as outras coisas. Aquelas que são repetidamente negativas, a gente tem que partir para outros agentes, né? Então, a Coxiella, a Brucella, Legionella, Mycoplasma. Então, era interessante que todos os hospitais tivessem já protocolos para coleta de sorologia desses outros agentes, né? Que a gente não vai conseguir isolar na hemocultura no método tradicional, né? A gente vai ter que fazer sorologia ou outros métodos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é fungo também. Então, se bem que hoje, com os métodos atuais, os métodos automatizados e tudo mais, a gente não precisa ter um meio específico para fungo, mas, eventualmente, se a suspeita é muito forte, pode ajudar. Outras coisas, até a uremia pode alterar, né, o resultado de hemocultura. Então, se o paciente está urêmico e tal, a hemocultura pode vir negativa. Então, existem essas outras possibilidades. E existe, que a gente sempre fala, a última é uma endocardite de alguma coisa inflamatória, não
não bacteriana. Né? Então, é uma endocardite, uma inflamação ali do endocárdio, mas decorrente do lúpus, de uma doença de base, tipo lúpus, já vi casos assim também, tipo lúpus, SAF, né? Então, e aí a gente pensar isso, né? Não como primeira, mas tentando afastar todas as outras possibilidades e isso também poder ser uma causa. Mas é sempre frustrante uma endocardite com hemocultura negativa. Uma dica, assim, se a pessoa não recebeu antibiótico, epidemiologia, de tudo isso que você falou, dessas coisas estranhas, sei lá, brucela, de, sei lá, bartonella, sempre tenta focar na epidemia também. Às vezes o paciente tem uma dica, o paciente faz parto de bezerro ali, assim. Às vezes é algo assim que se você perguntar, dá pra dar uma pista. Conversa com o paciente. Acho que os infectos são, uma das especialidades que, graças a Deus, ainda mais conversam com os pacientes, né? Sim. Então, tentar entender o que está acontecendo, o que faz. Às vezes, nessa conversa mais descontraída, que o paciente solta alguma pérola que você fala, opa, tem alguma coisa estranha aí e tal, né? E sobre métodos mais novos, assim, de biologia molecular, né? Hoje em dia... Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente está avançando bastante, né, nessa parte. São coisas que até colocaram com alguns nos novos critérios, né? Novos critérios. E aí é outra coisa, né? Aí são com os nossos amigos cirurgiões. Lembrar, porque, assim, biologia molecular, da onde? De tecidos, né? E de material ou da válvula acometida no intraoperatório, que aí é o top, gold standard, né? Ou de embolizações. Então, a gente pode mandar para a cultura aquele material, mas se a gente tiver uma retaguarda de biologia molecular, também vai ajudar bastante a elucidação diagnóstica, né? Então, desses tecidos, acho que é importante. E a gente também tem esses novos métodos de imagem que acabaram entrando nos novos critérios, né? Tem os métodos moleculares, como você comentou, e também, assim, aumentou a importância da tomografia. A angiotoma é importante. E, inclusive, é uma coisa legal isso, porque a gente esquece um pouco do angiotoma como infecto, né? Mas o cardiologista não, porque o cardiologista, ele está usando bastante angiotomo, né? E eu já vi casos de um enterococo hemocultura positiva, por exemplo. O enterococo, o paciente tinha uma lesão aórtica, não me lembro qual, e a gente não conseguia isolar, não conseguia ver nada no eco transesofágico várias vezes e tal, e aí detectou na angiotomo que ele tinha uma pequena malformação ali que dava uma fístula, e aí conseguiu ver pela angiotomo. Então, a gente tem que se treinar a lembrar da angiotomo. E a outra vantagem é que no paciente mais idoso, que é assim, acima de 50 anos, né? Que é aqueles que têm tido mais endocardite epidemiologicamente agora, que ela também já elimina a possibilidade de fazer o CAT, porque o paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Então, sempre tem que fazer o cateterismo para ver se... estudar, né, as coronárias e tal. E a angiotomo já ajuda. Então, além de avaliar a endocardite, ela evita um exame a mais. Já aproveita ali, né, para o paciente e já faz. Já dá uma investigação mais estratificada ali, né? Mas aí, é claro, não vou entrar na seara dos cardiologistas, eu não sei, né? Podem querer também fazer o cateterismo e tal. Mas isso é uma possibilidade legal, que é relatada em literatura que você pode fazer. Não, mas achei bem legal você falar isso pra gente como infectologista, é uma coisa que de fato a gente realmente esquece. Assim, eu também ia comentar do PET scan, que também entrou, né? Então, os métodos moleculares, né? A própria questão, a gente não comentou, né? Você comentou dos amigos cirurgiões, entrou lá, você abriu o paciente, olhou... Os nossos amigos. Tem pus, eu acho que tá infectado. Não, gente, se você quer morrer. Porque, assim, tem duas coisas. Uma, o cirurgião abre e esquece de colher, ou colhe, ou coloca o material, a válvula, no formol. Então, né? Você vai, colheu cultura.
Não, foi pro formol. Então, não tem cultura. Então, ou coloca no formol, ou esquece, ou ninguém... Ou ele colhe, coitado do cirurgião, colhe, mas fica na bancada e ninguém leva pro laboratório. Então, tem essas possibilidades. E a gente não pode perder... Isso não só para endocardite, para tudo, né? Todo abscesso intraabdominal, qualquer coisa, né, osteoarticular, qualquer coisa, o intraoperatório é fundamental, porque é o gold standard, né? Então, não podemos esquecer, então a gente tem que fazer uma lavagem cerebral enorme. Eu faço isso com os internos. Gente, quem que vai fazer cirurgia? Já no primeiro dia eu já pergunto, olha, então você está aqui na infecto, você vai ter que lembrar disso, cultura tem que fazer e tal. Então, isso é uma coisa. Que tem que fazer e tem que coletar, inclusive podendo fazer biologia molecular e tudo mais, né? Você está com o peito aberto ali, né? E a outra coisa que já vi acontecer também é que às vezes o cirurgião ele não colhe o material, mas ele descreve sugestivo de endocardite e manda lá para o anátomo. E aí você fica, é sugestivo de endocardite, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser... tanto, eu já vi muitos anátomos falando aquela alteração hialina ou calcificação. Então, assim, não confia no olho. Claro que é importante, a gente tem, né, uma experiência e tudo mais, mas a gente tem que mandar para a cultura. Então, você acha que beleza. Acha que pode escrever, eu acho que tal. Mas manda para a cultura para a gente saber qual é o bicho. Então, não adianta você achar que é uma endocardite como cirurgião, muitas vezes mas a gente tem que isolar o agente. Então, e outra, só fazendo gancho, isso é importante porque o paciente, por exemplo, ele está tratando endocardite, ele teve uma indicação de troca valvar. E ele tem que mandar aquela válvula para a cultura, porque se a válvula der positiva, a gente vai zerar o dia do tratamento. Então, isso é também super importante, né? Então, mais motivo para a gente ter a válvula indo para a cultura além do anátomo, né? A gente precisa das duas coisas. Então, é fundamental isso. Então, tomara que tenha algum cirurgião assistindo para ele ouvir isso. Eu ia contar uma história que foi engraçado, que a gente teve esses tempos no hospital, que foi justamente o oposto. Um paciente ele tinha feito alguma cirurgia, eu não lembro qual que era a válvula, e o pessoal mandou para a cultura, e veio a cultura polimicrobiana. Tinham 6 agentes na cultura. Inclusive, assim, tinha de tudo. Tinha enterococo e tinha KPC, assim, era KPC-NDM, e daí a gente perguntou, vocês não derrubaram a válvula no chão e não colocaram? O que aconteceu? E em relação, então, resumindo aqui sobre os exames de imagem, né? Então, o clássico, né? Geralmente a gente acaba pedindo, na maioria das vezes, um ecotranstorácico, né? Mas lembrando que até tem fluxograma. Se a suspeita clínica for alta, nem adianta fazer o transtorácico, porque se vier negativo o transtorácico, você vai ter que fazer o transesofágico. E se você vê alguma coisa no transtorácico, você vai ter que fazer o transesofágico para ver se não tem microabscesso, se não tem nenhuma complicação. Então, você vai acabar não fugindo. Então, às vezes, a gente até... É um paciente com baixa suspeita, a gente pede um ecotranstorácico mais para um afago ali. Tá tranquilo. E, assim, às vezes você não tem, assim, tão fácil o transesofágico, né? Então, ele já dá uma ajudada. Ou então, é uma pessoa de 90 anos, que se você sedar, que já tem policomórbido, você acaba evitando. Para se o paciente tiver válvula protética, até o eco transesofágico, ele já diminui a sensibilidade, porque ele vai ter muito artefato, né? Vai ter a imagem pode estar metálica, vai atrapalhar. E aí o PET-CT que ganha maior importância, talvez, são nas válvulas protéticas, né? Não nas válvulas nativas. Exatamente. Na válvula nativa a sensibilidade é bem baixa, acho que é em torno de 30%. Agora, na protética, sim. Porque, inclusive, a vantagem, né? A gente quase não falou do PET scan, vamos falar um pouquinho agora. Porque ele não vê só as câmaras cardíacas, ele vê tudo. Então, se tiver embolização, você já vai estar sabendo. Óbvio que não quer dizer que você, vendo a embolização, você vai ter que intervir cirurgicamente nela. Às vezes, não. Mas você já tem o paciente mapeado, né? Como aqueles filmes de coisa científica lá, que você começa a ver e você fala, meu Deus, isso existe. E acho que nós estamos chegando nisso, fazer um scan e ver
ver onde que está a embolização. E já é um né? critério menor também. Se E você já vê ajuda embolização, ainda. já é um Exato. critério menor e já soma com o maior. Se você Exato. vê, já praticamente fechou ali. Então tem tudo de bom, só que a única coisa ruim é o preço, que precisa ser barateado. Mas né? até eu ia dar uma dica. Aqui, principalmente no nosso contexto, a gente trabalha num hospital que tem muito paciente oncohematológico. E mais de uma vez, o paciente já estava esperando um PET scan, porque ele tinha que fazer de controle para o tratamento oncológico. E a gente estava na dúvida ali, a gente aproveita, a gente consegue puxar esse PET scan para mais cedo, então às vezes casar uma coisa com a outra. Só uma atenção, Lilian, que quando a gente vai fazer para endocardite, tem uns protocolos protocolo de diferentes, preparo, né? De preparo diferente, então tem que ter esse cuidado, né? Você tem que dar, às vezes, uma ômega dieta 3 gordurosa. pra Uma dieta mudar. gordurosa. Ligar Encher sempre de na radiologia. azeite. Isso. Exato. A gente liga na radiologia, pede Isso, protocolo, basicamente isso. o paciente vai fazer uma dieta que você vai Alguns diminuir. dias Alguns, antes, 48. 3, 4, Começa Sim. antes 2, 3 dias. e suplementa com ômega 3, ômega né? 3 ali pra mudar o metabolismo e o coração acabar brilhando menos. É basicamente isso. Exato. Né? A gente chama um dia um radiologista para explicar pra gente. Isso Você é legal. Um médico nuclear. né? Mas enquanto isso, a gente liga para radiologia e pergunta o que é para fazer, né? Sim. Qual que é o protocolo de... Então, o a desvantagem do PET-CT, não é que é desvantagem, né? Inclusive, no guideline novo, eles até colocam que não é proibitivo, porque qual que é o problema? Se você faz uma cirurgia e tem uma suspeita de endocardite logo após essa cirurgia da troca de prótese, fazer o PET-CT, ele vai perder a especificidade, porque vai brilhar ali onde teve o procedimento cirúrgico, né? Então, não é que é proibitivo você fazer até 3 meses, mas ele diminui a especificidade e você tem que analisar com mais cuidado. Exato. Inclusive, deixa de ser um critério maior quando você faz logo após uma cirurgia, né? Mas ele é muito bom para dispositivo cardíaco, então marca-passo, esses outros, ele é bom, né? E isso de artefato, todos fazem, né? Então, até o próprio eco, às vezes aparece um fio ali que alguém pode achar que é alguma imagem filamentar, então precisa ter um ecocardiografista muito experiente para poder definir. A tomo mesmo, se você for, aí não falando de endocardite, mas falando de mediastinite. A tomografia, às vezes, muito inicial, você vai ver gás, você vai ver hematoma, que é tudo de pós-operatório, não necessariamente. Tanto que agora tem artigos que já estão falando contra, por exemplo, né, o uso da tomografia para diagnóstico de mediastinite. Logo pós-cirúrgica, né? Por conta disso. E assim, já é uma gestão de custos, você acaba não usando, porque o diagnóstico também é clínico, né? E uma outra imagem que é interessante também quando a gente está estudando é a ressonância, principalmente de sistema nervoso central, um dado que chama muita atenção, assim, quando você vai ler, de 60%, alguns dados até quase 80% de pessoas com endocardite do lado esquerdo vão ter embolizações para esse sistema nervoso central. Lógico, nem todos terão sintomas. Muitas delas assintomáticas, mas assim, para diagnosticar, então não esquecer de outros métodos de diagnóstico, tipo a ressonância para sistema nervoso central. Não pode falando ajudar. só do coração. Então, muito obrigado, doutora. Depois a gente vai ter uma segunda parte. Beleza. Obrigado. Obrigada Até a vocês. daqui a pouco. Foi muito bom.